Colega, esta é a 7ª aula do curso de Perito Judicial. Esta aula se inicia apresentando o fluxo operacional da perícia judicial aos olhos do que estabelece o judiciário. Na sequência, serão apresentados vários modelos de petições. É importante entender que o relacionamento com o judiciário segue um protocolo, ou seja, um padrão formal. As comunicações devem ser oficiadas e devem ser feitas por escrito. Por isso, qualquer requerimento, pedido ou comunicado deve ser efetuado seguindo um padrão por escrito que se chama petição. Serão explicadas nesta aula a petição de aceitação de designação de perito, de escusa de nomeação do encargo de perito, de pretensão de honorários periciais, petição para intimação de morador de imóvel do dia e hora da diligência, para solicitar auxiliar técnico, entre outras. A correta comunicação é vital para o perito judicial. Tenha uma boa aula. Bom dia, Isaac. Bom dia, Lisa. Vamos continuar conversando? Estou pronta para isso. Como você está? Por mim, pode ser agora. Ótimo. Eu quero conversar contigo sobre o fluxo operacional que você seguirá enquanto perita. Ótimo. Assim eu terei uma visão clara do passo a passo a seguir. Essa é a ideia. Depois disso, eu vou explicar o que é uma petição e vamos ver diversos modelos de petição e suas fundamentações legais para que você saiba como se comunicar com o juiz. Imagino que eu deva seguir uma certa formalidade e eu não faço a menor ideia de como fazer isso. Fique tranquila, que é isso mesmo que vamos ver. Que bom. Então vamos começar pelo fluxo operacional, certo? Certo. Em resumo, tudo começa com a nomeação do perito pelo juiz, ou pela escolha consensual das partes. Depois disso, deve ocorrer a retirada do processo pelo perito, seguida do planejamento da perícia e proposta de honorários e devolução do processo. Depois disso, ocorre a retirada do processo para a realização da perícia, a elaboração do laudo pericial e a devolução do processo e protocolo do laudo pericial. No resumo é bem simples. Ficou muito resumido, não é mesmo? Eu achei. Mas retrata a realidade. Agora vamos ver de forma mais detalhada como tudo isso acontece. Ótimo. Tudo começa com um processo judicial que demande uma perícia. A questão aqui é se as partes requerem a perícia ou se o juiz determina de ofício a perícia. Em caso positivo, o juiz nomeia o perito. Neste ponto, o perito pode aceitar ou não essa incumbência, certo? Certo. Se não aceitar, deverá apresentar escusa em até 15 dias. E se aceitar ser perito, deverá apresentar a proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização e contatos profissionais. Em que prazo? 5 dias. Perfeito. Daí, as partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se sobre prazo comum de 5 dias. E é nesse momento que as partes apresentam os assistentes técnicos. Isso mesmo. Se tiver tudo de acordo, o juiz arbitra o valor e intima as partes ao pagamento, conforme o artigo 95 do CPC. E eu posso solicitar adiantamento de até 50% do valor, não é mesmo? Exato. E com isso, tendo ou não o adiantamento, o perito inicia a avaliação e deve entregá-la ao juiz no prazo determinado. E se tiver assistente técnico, eu os envolvo nas diligências, ou seja, na vistoria que eu for fazer no imóvel avaliando. Perfeito. E depois de realizada a avaliação e redigido o PITAM, no prazo determinado, o perito entrega ao juiz esse documento, que será a prova pericial do processo em questão. O perito poderá ter que prestar esclarecimentos. Com certeza. Mas pode acontecer de não precisar. Pode acontecer a necessidade de correções ou mesmo de nova perícia. Caso isso não ocorra, a atividade do perito neste processo chega ao fim.
E o perito terá direito a receber o restante do valor arbitrado para essa perícia. Simples assim. Falando assim, parece muito simples mesmo. E é. Só não será tão simples se algum problema acontecer ao longo desses passos. O perito pode ser substituído, por exemplo. Se fizer algo errado. Por exemplo, se prestar informações inverídicas, seja por dolo ou culpa, e causar prejuízos a pelo menos uma das partes, ou mesmo se não cumprir os prazos sem justa causa. O perito poderá sofrer impedimento ou suspeição. Se ocorrer um dos casos descritos nos artigos 144 e 145 do CPC, que são os mesmos casos de impedimento e suspeição do juiz. E o que mais? De fundamental e essencial é isso. Gostei. Estou entusiasmada para ser perita. Ótimo! Então, só falta eu te passar os modelos de petições para facilitar seu trabalho. Bacana! E vamos ver isso agora? Sim. Vamos ver 27 modelos de petições. Nossa, quantas! Precisa de tudo isso? Não. Na verdade, você normalmente vai usar só algumas delas. Contudo, vai que aconteça alguma coisa que faça você precisar das outras petições. Então, você já as terá. Isso vai me ajudar bastante. Essa é a ideia. Portanto, vamos começar entendendo o que é uma petição. É uma carta que eu entrego ao juiz pedindo alguma coisa, não é? É isso sim. Só quero passar mais informações a esse respeito. Claro, vamos lá. Uma petição é um requerimento, um pedido efetuado de modo escrito. Eu sempre ouço os advogados falarem de uma tal petição inicial. A petição inicial é a exposição dirigida pelo advogado ao juiz quando se quer dar prosseguimento à causa. É como o processo se inicia. Entendi. Mas essa petição não vem ao caso, pois é função do advogado e não tem a ver com o perito, nem com a perícia. Tudo bem. Os comunicados do perito ou mesmo do assistente técnico são feitos no formato de petições. Uma petição é, portanto, um pedido procurando algum tipo de ordem judicial. Esse é o meio pelo qual se pleiteiam direitos perante a justiça. Quando você diz comunicado, pode ser de qualquer tipo? Sim. Não importa se forem solicitações ou notificações. Todas são feitas em forma de petição. Depois de entregue a petição, cabe ao juiz pronunciar sua decisão. Por isso, cada petição deve apresentar necessariamente a descrição dos fatos, os fundamentos legais nos quais se baseiam a pretensão e o pedido em si. E existe uma forma específica de escrita? Não preciso nem dizer que a petição deve ser escrita em bom português. Mas é importante eu deixar claro que a petição deve ser concisa, tendo apenas palavras e dados suficientes. Assertividade. Pronto, é isso mesmo. Também devemos observar o padrão culto da língua portuguesa. Mas isso não significa utilizar palavras difíceis e incompreensíveis. Diferente disso, o ideal é que o juiz tenha interesse em ler a petição até o final. E quanto ao uso de expressões em latim? Somente use expressões em latim que no mundo jurídico sejam mais conhecidas do que as suas traduções em português. De resto, prefira usar palavras do nosso idioma. Mas e se eu nem souber quais expressões em latim são mais usadas? Use o nosso idioma português. Mesmo porque a AMB, a Associação de Magistrados Brasileiros, já fez intensa campanha a favor da simplificação da linguagem jurídica. De qualquer forma, se você ainda assim quiser usar algum termo em latim, escreva esse termo em itálico ou entre aspas. E lembre-se que não existe em latim o uso de acentos nem de hífen. Entendi. Tenho só mais algumas dicas sobre escrita de petição. Não abrevie o endereçamento. Deixe espaço entre o endereçamento e o início da petição. É nesse espaço que o juiz vai fazer o despacho. Faça a narração sucinta dos fatos. Como se diz na gíria, não fique enchendo linguiça. Na parte em que você vai descrever o direito, respeite a seguinte ordem: indicar o fundamento legal do pedido, descrever o fato resumido, citar a doutrina ou jurisprudência se desejar, e lembre-se de que nas citações copiadas, coloque in verbis ou ipsis literis, que indica texto copiado.
concluir demonstrando que a ação deve ser procedente ou improcedente conforme seu propósito. Quinta dica, finalize com o pedido de deferimento, colocando a data e sua assinatura. Entendi. Vou seguir essas dicas. Que bom! Agora sim, vamos para os modelos de petições. As 27. Exato. Estes modelos de petições servem apenas como exemplo para que qualquer pessoa, enquanto perito judicial, possa usar em suas atividades no judiciário. Antes de ler cada petição, vamos ver sua fundamentação legal. Eu somente vou citar quais os artigos do CPC fundamentam cada petição, mas não vou ficar lendo esses artigos novamente. Tudo bem? Tranquilo. Nem precisa ler tudo de novo, nós já vimos esses artigos. Então está bem. A primeira petição é sobre a aceitação da designação de perito. Essa é uma petição que responde ao artigo 156 do CPC, que diz que o juiz será assistido por perito, e ao artigo 465, parágrafo 2º, que diz o que o perito deve apresentar quando da nomeação. É a primeira petição que vou usar. Exato. Excelentíssimo doutor de direito aqui você coloca qual é a vara. Ou escreve vara judicial, se for numa cidade pequena onde só tem uma vara, e coloca o nome da cidade e o estado. Complete o nome do autor, do réu, o tipo da ação e o número do processo. Agora vem o texto da petição, que inicia com o nome do perito em letra maiúscula, grifado em negrito ou sublinhado, a nacionalidade, o estado civil, o número do RG e do CPF, inscrito no CRES-SP ou outro CRES, dependendo da sua região, seguido do número de inscrição no CRES, com o escritório nesta cidade, na rua, e completa o seu endereço, incluindo o bairro, a cidade e o estado. Vem respeitosamente informar a Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 156, parágrafo 1º e 465, parágrafo 2º, ambos do Código de Processo Civil, que aceita o encargo para o qual foi nomeado e que apresentará a proposta de honorários judiciais após a juntada dos quesitos pelas partes. Desta forma, requer a juntada desta aos autos para tornar ciente todas as partes interessadas e devidos fins de direito. É o que requer, pede deferimento. Por fim, complete com a cidade, data, sua assinatura e abaixo da assinatura coloque novamente seu nome completo e seu número do CRES. Pronto. Está feita a sua petição de aceitação da designação de perita. Entendi. Nos próximos modelos de petição, eu vou me ater ao texto da petição, já que o início e o final são sempre os mesmos. Pode ser? Claro que sim. Ótimo. A próxima petição é sobre a escusa de nomeação do encargo de perito, que se fundamenta nos artigos 157 e 467 do CPC. E essa é a que eu apresento no caso de não poder responder à incumbência de perita? Sim, essa mesma. Após colocar seu nome em letra maiúscula, grifado em negrito ou sublinhado, segue o texto. Perita deste juízo, devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente informar a Vossa Excelência que, apesar de muito honrada com a designação, por motivos alheios à sua vontade, encontra-se impossibilitado ou impossibilitada de exercer o encargo. Se você entender ser importante explicar o motivo, é aqui que você coloca algo como devido a e completa com sua explicação. Depois da explicação, segue o texto. Dessa forma, apresenta sinceras escusas e fica à disposição deste juízo para maiores esclarecimentos, assim como para atuar em outros processos quando for solicitado. Isto posto, requer a sua dispensa do encargo e a juntada destes autos para tornar cientes as partes interessadas e para os devidos fins de direito. É bem simples. Exatamente. Observando-se o português culto, a ideia é que a petição seja objetiva. Estou percebendo. Pode acontecer de você ter que excusar o encargo por ser suspeita ou se encontrar impedida. Neste caso, você deverá usar a próxima petição que vou mostrar. Eu mesma me declararei suspeita ou impedida, é isso? Sim, em respeito ao artigo 148 do CPC.
Seu nome, perito ou perita deste juízo, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente informar a Vossa Excelência que, apesar de muito honrado ou honrada com a designação, encontra-se, aqui você coloca suspeita ou impedida, dependendo do caso, de atuar no referido processo e coloca o motivo da suspeição ou do impedimento. Portanto, impossibilitado ou impossibilitada de exercer o encargo dessa forma, apresenta sinceras escusas e fica à disposição deste juízo para maiores esclarecimentos, assim como para atuar em outros processos quando for solicitado. Isso posto, requer a sua dispensa do encargo e a juntada desta aos autos para tornar cientes as partes interessadas e para os devidos fins de direito. Bacana! Esses modelos são bem simples e de fácil uso. Pois bem, a ideia é de lhe ajudar com as petições. Isso é ótimo. Vai me ajudar e muito. Que bom! Agora vou lhe mostrar uma petição para quando o perito é impugnado por uma das partes ou por ambas e discorda das alegações apresentadas, pretendendo ser mantido na função. Ou seja, nessa petição eu estaria contrariando a impugnação. Sim. Essa petição pode responder aos artigos 465, 468 e 812 do CPC. Nome, perito deste juízo, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente, em razão da respeitável decisão, expor e informar a Vossa Excelência o que segue. A. Foi impugnação de folhas. Aqui você coloca o número das folhas. Alega ser este perito, e aqui coloca o que provocou a suspeição, seja por ser parente, cônjuge, amigo íntimo ou outro motivo apresentado. B. Houve equívoco por parte do patrono do... Aqui você coloca quem é que apresentou essa suspeição. Pelo fato de não se tratar de suspeição ou impedimento, por não apresentar harmoniosamente com a realidade fática. C. Na verdade, e aqui você coloca a explicação da situação de forma objetiva. Isso posto, acredita ter esclarecido todos os fatos que envolvem a presente impugnação. Requer a Vossa Excelência que seja validada a sua designação e, por via de consequência, inadmitida a impugnação apresentada, ficando disponível para novos esclarecimentos. Mas só no caso de realmente ter havido um equívoco. Obviamente. Lembre-se de que você deve sempre apresentar fatos verdadeiros. Sim, isso está claro. Depois, ou mesmo junto com a petição de aceite da designação de perita, você deverá apresentar a petição informando a pretensão de honorários periciais. É outra petição? Sim, aqui está outro modelo. Lembrando que estou apresentando modelos de petição. Você pode fazer diferente se quiser, e claro, se souber. Mas estes são bons modelos. Estou entendendo assim. Fique tranquilo. Então, é nesta petição que eu coloco a proposta de honorários, certo? Proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização e contatos profissionais. Esta petição responde ao artigo 465 do CPC. Tá certo. Seu nome, perito deste juízo, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência a fixação dos honorários periciais em, e aqui você coloca o valor em números e depois, entre parênteses, o valor por extenso. Diante do exposto, requer a intimação do responsável pelo pagamento para que efetue o depósito da quantia fixada a título de verba honorária no montante arbitrado por Vossa Excelência a título de adiantamento, objetivando assim dar início às diligências periciais. Também é bem objetiva. É sim, mas você pode usar um modelo com esclarecimentos. Como assim? É outro modelo de petição, no qual você pode colocar esclarecimentos referentes ao valor solicitado. Bacana! E qual é esse modelo? Vou mostrar agora. Seu nome, perito deste juízo, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência a fixação dos seus honorários em, e aqui você coloca o valor em números e depois, entre parênteses, o valor por extenso. Agora vem os esclarecimentos. Esclarece o perito a Vossa Excelência que a quantia acima deve-se à extensa quisitação apresentada pelas partes, totalizando X quesitos,
Neste caso, você coloca a quantidade de quesitos que as partes apresentaram. Conforme constam de folhas e indica o número das folhas, o que demandará um tempo muito longo de trabalho. Aqui você pode colocar uma expectativa em dias, semanas, meses. Dessa forma, é motivada a realização de várias diligências, além de despesas extras com, e aqui inclua, os itens que provocarão essas despesas. Diante do exposto, requer a intimação do responsável pelo pagamento para que efetue o depósito da quantia fixada a título de verba honorária, no montante arbitrado por Vossa Excelência, a título de adiantamento, objetivando assim dar início às diligências periciais. Em ambos os casos, eu coloco a tabela de honorários do Cresce, que apresenta os honorários para a avaliação de imóveis, certo? Perfeito. Além disso, lembre-se de anexar seu currículo com comprovação de especialização e a lista de contatos profissionais, com endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais caso hajam. Entendi. Lembrarei, sim. Veja que, segundo os artigos 469 e 470 do CPC, poderão surgir quesitos suplementares. E por conta disso, você poderá peticionar o juiz com sua pretensão complementar de honorários. E como eu faço isso? Você usa esse próximo modelo de petição que eu vou mostrar. Seu nome, perito deste juízo, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência a fixação de honorários complementares no valor de, e coloca o valor em números, e depois entre parênteses o valor por extenso. Esclarece o perito a Vossa Excelência que a quantia acima deve-se ao fato de que a quesitação ora apresentada não se resume em questionamento complementar, como só autorizado nesta fase processual. Há quesitos novos, facilmente constatado com a simples comparação entre a quesitação anterior, e aqui você cita as folhas dos quesitos anteriores, e a atual, cita as folhas dos quesitos suplementares. Para atender tal demanda, se faz necessária a realização de novas diligências do perito em, e aqui você cita as diligências necessárias, com consequentes despesas de, e lista quais são suas despesas. Dessa forma, requer seja determinado a intimação do responsável pelo pagamento para que efetue o depósito da quantia fixada a título de verba honorária complementar no montante arbitrado por Vossa Excelência, objetivando a continuação dos trabalhos periciais. Está claro? Sim, tranquilo. Então, seguimos adiante. Pode acontecer de não haver o depósito dos honorários, certo? Isso não é bom. Pois é, mas pode acontecer. Então, em respeito aos artigos 82 e 95 do CPC, você poderá apresentar petição ao juiz. Seu nome, perito deste juízo, qualificado nos autos do processo em epígrafe, requer a Vossa Excelência a intimação do responsável pelo adiantamento dos seus honorários para que seja efetuado o depósito da quantia arbitrada, objetivando o início dos trabalhos periciais. Só isso. É tudo bem simples. Simples e objetivo. Vamos pensar na avaliação em si, ou seja, na execução da sua atividade enquanto perita. Você diz quanto à avaliação do imóvel. Exato. É possível acontecer de você ter que se utilizar de outros meios necessários para a elucidação dos fatos. Pode ser que você precise questionar alguma pessoa sobre algum dado, fazer busca de documentos em algum órgão ou qualquer outra situação que foge à normalidade da atividade. Independentemente do que seja, o importante a saber é que você tem o direito, segundo o artigo 473 do CPC, de solicitar autorização do juiz para utilizar desses outros meios que se façam necessários. Interessante isso. E de fato é. Seu nome, perito deste juízo, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência autorização para, e aqui você descreve o meio de prova e ou alguma hipótese que você tenha como meio de prova pela qual você requer autorização. Dessa forma, requer a Vossa Excelência, aqui você faz o pedido, seja de intimação, notificação, dilação de prazo ou do que for necessário. Essa petição é bem ampla. É sim. Pode ser usada em vários casos. Percebi. E posso usar essa petição até para intimar o morador para permitir que eu faça a vistoria do imóvel avaliando, não é mesmo? Não. Nesse caso, tem uma petição específica que vou mostrar agora.
Melhor ainda. Segundo o artigo 269 do CPC, intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. E segundo o artigo 271, o juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo disposição contrária. Até aqui tudo bem. Ótimo. Acontece que há vezes em que o perito, desejando fazer a vistoria para sua avaliação imobiliária, não consegue entrar no imóvel que está ocupado, por impedimento do morador. Esse é o caso que eu falei. Exato. Então, peticionamos o juiz para a expedição de mandado para a intimação do morador desse imóvel. Seu nome, perito deste juízo, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência a expedição de mandado para a intimação do morador do imóvel no qual deve realizar a perícia, senhor fulano de tal, aqui você coloca o nome do morador, residente domiciliado nesta cidade, na rua, e aí coloca o endereço do imóvel, para que permita o ingresso deste perito no imóvel para realizar as diligências periciais necessárias, visto que não logrou êxito nas tentativas anteriores, uma vez que o senhor, novamente o nome do morador, não autorizou o ingresso no imóvel. Aqui pode ser explicado outro motivo que tenha impedido a diligência também. Diante dos fatos, requer a Vossa Excelência a intimação do senhor, e mais uma vez o nome do morador, bem como fazer constar no mandado que o seu descumprimento acarretará em crime de desobediência, autorizando o perito a recorrer, se necessário, às forças policiais para o cumprimento do encargo que lhe foi incumbido. Com isso fica bem mais fácil. Talvez fácil não seja o melhor termo, mas certamente incrementará fortemente a possibilidade da realização da sua atividade. Com certeza. Pode também acontecer de o caso ser um tanto quanto complexo e haver a necessidade de o perito ser auxiliado. Nesse caso, o perito poderá apresentar petição ao juiz solicitando auxiliar técnico. Então, tal qual as partes, o perito também pode ter assistente técnico. Não é nada disso. Por favor, não confunda os assistentes técnicos das partes com o auxiliar técnico do perito. Ah! Um é assistente técnico, o outro é auxiliar técnico. Exato. O auxiliar técnico que o perito pode solicitar servirá para ajudá-lo a realizar a perícia. Isso se for deferido. Agora entendi. Vamos ver o modelo dessa petição. Seu nome, perito deste juízo, devidamente qualificado nos autos processuais, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência a designação de auxiliar técnico. Isso posto, requer a Vossa Excelência que comece a correr o prazo para a entrega do laudo somente após o auxiliar técnico ser designado e todas as partes estarem cientes pelo fato da necessidade de as diligências serem realizadas conjuntamente. Nossa, é uma petição muito simples. Todas são bem simples. Varada, esperando pra esfregar a raba. Quem quer largar não passa a noite acordada na cama pelada. A noite é varada, esperando pra esfregar a raba. Não dorme não que eu tô chegando e vai. Tapa, 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 varada. Tapa, 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 varada na raba. Machuca, machuca.